Bem, então, hídricos, né? Recursos hídricos, a própria palavra aí vem, né, da palavra grega aí, né, hidro, né? Quer dizer água, né? Nós vamos falar desses recursos disponíveis no Brasil e no mundo. Bom, então, né, todos nós sabemos aí que a água é necessária, né? É básico para nós, né? Não só para, né, para a sobrevivência dos seres humanos, é lógico, né? Então, mas não é só necessariamente para sobrevivência, né? Tem também o uso, né, dela na indústria, né? Que na produção de bens de consumo, na geração de energia, que, bom, hoje é necessário para sobrevivência também, né? A geração de energia, né? Mas é claro que existem também alguns excessos. Então a carência dessa água também é um dos maiores problemas aí da humanidade. Se a gente for ver dados da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, aí, em vários países, que existe aí um estresse hídrico, né, principalmente no Oriente Médio, né, alguns países também na África e na Ásia, né. O Brasil ainda é um país bem privilegiado nesse sentido, né, os países aí com maior abundância de água, né, que é a América do Sul, né. Também na África também tem abundância de água, né, em muitos locais lá, né, mas tem alguns outros que nem tanto, né, depende aí da área, também do clima da região, né, tem os climas desérticos aí que tem mais comprometimento, né, que nem a gente pega aqui no semiárido nordestino, né, no sertão. Bom, então varia muito de localização, né, para localização, mas em geral o Brasil é privilegiado, né, tanto águas superficiais quanto águas subterrâneas, né. Temos dois aquíferos grandes aí também, né? O Alter do Chão e o Guarani, né? Além também aí de grandes bacias hidrográficas que nós vamos ver nessa aula, né? Como a do Amazonas, né? São Francisco, né? As mais importantes, Tocantins, Araguaia, do Paraná, né? Então vamos seguir. Então também é necessário para o saneamento básico, né? Que também é essencial para todos nós, né? Então os recursos hídricos são necessários para a manutenção desse sistema, tá? São necessários. Como eu falei, né, as práticas agrícolas são aquelas que demandam mais recursos hídricos, que são empregadas na irrigação. Na irrigação, seja, né, qualquer cultivo agrícola aí, nós podemos também considerar em alguns casos também que é necessário também para atividade pecuária, né, que depende também da atividade agrícola. E também a indústria, né, uma grande consumidora, né, o comércios, residências, e tudo isso pode causar contaminação das águas superficiais e também das águas subterrâneas. Agora, nós precisamos entender também, né, como que a água, uma atividade agrícola pode comprometer, né, águas subterrâneas, por exemplo. A partir do momento que você utiliza algum insumo, né, algum defensivo, né, que também é chamado de agrotóxico, seja como for, defensivo agrícola, e ele pode, né, através, né, penetrar no solo e também atingir os lençóis, né, as águas que estão aí no subsolo. Também temos, né, a indústria que pode ter despejo de materiais utilizados aí na fabricação, né, de determinado produto, seja alguma indústria química também, que trabalha aí também com alguns outros tipos de elementos, pode ser radioativos ou mesmo fruto aí de algumas reações químicas que talvez não tenham onde descartar isso e acabam não fazendo um tratamento adequado, despejando um local inadequado, né? Pode também o comércio, tem também, né, a comércio e residências também numa escala aí não tão grande, né, quanto as indústrias, mas também pode causar contaminação, né, próprios dejetos mesmo, né, se não for tratados, né, o esgoto, que se produz muito esgoto, né, diariamente, então também é arriscado aí, né, só se pegar as grandes áreas metropolitanas que você vai ver, né, o tanto de lixo que é descartado inadequadamente, né, nos ribeirões e aí tudo mais aí, né, e tem cidades que não tem o tratamento adequado, né, do lixo também, né, então
esse é um problema também, do lixo, desculpe, do lixo ou do esgoto, né? Tem o lixo também, mas também tem o esgoto. Impressionante ainda, hoje em dia ainda temos esse problema, né? Alguns lugares que eles jogam o esgoto no mar, né? E é umas coisas de louco, né? Mas existe. Bom, então, como eu falei, a irrigação é o que mais usa, depois nós temos a indústria e depois nós temos, né, a doméstica, residencial e comercial, né? Bom, então sempre a gente tem que pensar, né, em opções mais sustentáveis, né, para tratar esse problema. Por exemplo, o lixo, né, que já é um pouco diferente da questão da água, mas também interfere. Tem em vez de ter lixo a céu aberto, tem as usinas de compostagem, que dá para produzir até um gás, né, energia, né, através desse tratamento do lixo adequado. Né, você tem toda uma tecnologia, né, umas técnicas que ajudam nesse sentido. Então, se todas as cidades é exigência hoje em dia, né? Não necessariamente uma usina de compostagem, mas pelo menos um lixo que tratado da forma adequada, não a céu aberto, né, mas são os aterros, né? Bem, vamos lá. Então, olha o consumo da água. E no Brasil, né, esses são dados da ANA, né? Não é a tia, né? A tia Ana não, tá? É a Agência Nacional das Águas. Bom, isso foi em 2005, mas assim, não é uma coisa que muda assim drasticamente. Vamos pegar aí, irrigação, 69%. Olha pra você ver, bem grande, né, essa diferença, né? Aí nós temos consumo animal, né, 11%, também tem muita pecuária, né, a água, a vaca mesmo, demanda muita água para produzir leite e tudo mais, né. Urbano, então urbano, né, 11%, assim, é até maior que a indústria, mas quando falo urbano, né, nós temos né, toda a infraestrutura urbana, né, então isso pode envolver também comércios, né, serviços, além das residências, né. Aí nós temos também industrial, que é 7%, e rural, né, que é 2%. Então é aquele uso rural, né, mais básico, não, porque tem a parte rural que é a irrigação, né, de lavouras, que é a criação de animais, e tem a parte rural também que é outras finalidades, né. Bem, e no mundo? No mundo nós temos, de acordo com dados da FAO, né, que é a Food and Agriculture Organization, lá, aquele programa da ONU, né, a agência da ONU, nós temos 70% agricultura, 22% indústria e 8% de uso doméstico. Esses dados às vezes variam um pouquinho, de fonte, né, de ano para ano, mas em geral é esse, tá? Então vamos lá. Então lá, usos domésticos, né, como a gente falou. Cerca de 12%, que é utilizado na rede de esgoto, higiene pessoal, lavagem de roupas, preparação de alimentos, limpeza de moradias, né? Então, segundo dados da ONU, é cerca de 12% da água disponível usada nisso, né? Aí, qual que nós temos problemas, né? De vazamento em canos de distribuição, das redes, torneiras, né? Também temos aí responsável também pelo desperdício, né? Doméstico, essa questão aí das torneiras, né? Às vezes tá pingando ali, né? Ou algum cano, né, da rede de esgoto da cidade, que às vezes sempre quebra, né? Alguma coisa aí também gera muito problema. Às vezes fica lá uma semana. Comigo eu já passei num lugar que às vezes ficou uma semana ali. Aí você liga lá para eles irem fazer. Às vezes o morador da própria rua às vezes não liga. Comigo aconteceu um caso que um dia eu falei para uma professora, né, na rua da casa dela estava acontecendo isso e tal. E eu lembro que ela falou, mas não, mas não é na porta da minha casa. Eu fui pensando, né? É só você entrar lá na Copasa lá e fazer o registro lá no site, né? Colocar a rua que foi. É só você olhar no Google Maps, o número em frente à casa e colocar. Então eu fui pensando, a pessoa mora na rua ali da casa, uma professora fala um negócio desse. A professora que, né, que no caso estaria em sala de aula, ensinando as crianças, alunos a cuidar bem, né, dos recursos. Fala uma coisa dessa de desanimar a gente, né? Mas é a realidade, né, da educação brasileira, né? Às vezes a pessoa, não, mas é porque não é na minha casa, mas está desperdiçando água. Não é na porta da sua casa, às vezes não é na rua de cima, mas custa nada. Às vezes você passou ali, né, não sabe, às vezes custa nada você entrar no site e fazer um registro.
né? Ainda mais no caso se você passa todo dia ali, todo dia tá vazando. Como é o meu caso, todo dia eu passava naquela rua, todo dia tava vazando. Então eu já fazia vários dias, não é possível que ninguém tenha essa, né? Ninguém pode aí pegar e fazer uma questão dessa de ligar, isso não é tão difícil, né? Não é uma coisa absurdamente difícil, é simples. Então você vê que é um descaso mesmo, né? Da própria população e da própria quem deveria estar ensinando, né? Que tem uma mentalidade dessa, uma mentalidade porca, né? Bom, vamos lá. Agora a agropecuária, né? Na agropecuária nós temos também o que a gente falou, 60%, 69% da água consumida no mundo, né? Na criação de animais, irrigação de lavouras, agropecuária, segundo a ONU. Irrigação agrícola também pode causar contaminação das águas superficiais e subterrâneas por meio do emprego de defensivos agrícolas, né? Pode aí comprometer esses recursos hídricos. Vamos lá. A indústria, né? Segundo a ONU, consome cerca de 19% da água mundial e apesar dos avanços tecnológicos no processo de produção, a contaminação das águas por resíduos industriais ainda é elevada. Então no Brasil, pessoal, sobretudo aí nas regiões metropolitanas, vários rios têm parte do seu volume composto de esgoto, né? Então esse esgoto, né, se a gente for ver toda essa questão, né, também está relacionado com o uso, né, industrial e porque tá ligado, né, também, né, na infraestrutura de água e esgoto, né? Então esses são alguns problemas.